Olá, boa noite. Vamos iniciar agora a nossa live com a participação do Carlos Silva Filho, que é o presidente da Abrelp, e o vice-presidente também da ISWA, a Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Então, vou aguardar o Carlos entrar, né? O Carlos que está à frente da Abrelp há vários anos e tem sido uma figura muito importante no meio, no setor, na defesa aí da gestão dos resíduos sólidos, da boa gestão dos resíduos sólidos. A Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana, e tem tido realmente um protagonismo no cenário nacional, já realizando aí há vários anos, aí há mais de uma década, o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, que tem servido inclusive de base para subsidiar inúmeros estudos, inúmeros dados que têm sido produzidos no país com relação à gestão de resíduos sólidos, são produzidos pela Abrelp, têm sido produzidos pela Abrelp. Quero aí dar meu boa noite a vários companheiros que eu já estou vendo aqui, Francesco Serrato, Márcio Mendonça, sejam bem-vindos, obrigada, vocês nos abrilhantam aqui com a presença. Ana Paula, nossa secretária de Articulação Internacional, que muito tem auxiliado ao trabalho da gestão dos resíduos sólidos aqui em São Luís, com articulações importantes no cenário nacional. Nós temos termos de cooperação já realizado com outras cidades fora do país, temos tido resultado com relação a isso, então um grande abraço aí para Ana Paula Rodrigues, que é a nossa secretária da SEMAI, aqui do município de São Luís. Mas hoje eu estou falando também, sobretudo, na verdade, eu sou gestora aqui da Limpeza Urbana da cidade de São Luís, presidente do Comitê de Limpeza Urbana da cidade, que é quem faz a gestão dos resíduos sólidos em São Luís, mas hoje eu falo como presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, que é um fórum que reúne os gestores de limpeza urbana, nas cidades. Bom, o Carlos Silva Filho já entrou, vou deixar para falar um pouco mais aqui com a presença dele já. Ele está aqui com o Instagram da Abrelp. E aí a proposta é essa, para que a gente possa conversar sobre essas perspectivas para a gestão dos resíduos no pós-Covid. Nilza, Maria, Tânia, Soeiro, um abraço. Bom, boa noite, Carlos. Oi, Carol, boa noite, tudo bom? Boa noite, estava aqui falando sobre o trabalho que a Abrelp realiza no cenário nacional, no tocante à gestão dos resíduos sólidos, que se consolidou, é uma associação. O Carlos vai falar melhor sobre isso, mas o Carlos é vice-presidente da ISWA, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, que é uma importante organização que estuda essa gestão dos resíduos sólidos no mundo. Eu inclusive, tive o prazer de, a convite do Carlos, estar lá na Espanha no passado, no congresso da ISWA, que assim, riquíssimo, onde a gente pode ver realmente o que está acontecendo ao nível mundial. Então, a Abrelp tem se consolidado, é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana, mas tem se consolidado com um grande vetor aí de propagação, inclusive pelo Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, que é um trabalho seríssimo, que tem orientado aí inúmeros estudos e a criação de vários dados, inclusive a adoção desses dados dentro do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, quero te agradecer a tua generosidade conosco, com o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, do qual a Abrelp tem sido um parceiro desde o início, quando a gente estava ali trabalhando, batalhando para instituir esse fórum, que é uma realidade hoje. Nós estamos retomando de forma virtual, tivemos a nossa reunião da diretoria na semana passada. Eu quero aqui aproveitar, não vi ainda, mas se tiver algum membro do fórum, quero saudar e dizer que sintam-se... bom, estou vendo aqui já a Liz falando, Gustavo também. Quero saudá-los e dizer que sintam-se aqui representados por mim e espero fazer o melhor por todos nós. Com certeza, Carol. É um prazer estar aqui com você nessa conversa. Gustavo, só dar um Gustavo, que é o gestor de Maceió. A Liz também, um grande abraço. Espero falar bem em nome de todos vocês. Não, e nessa caminhada aí que nós
pudemos acompanhar do fórum a tua liderança, o teu empenho, realmente junto com toda a diretoria e os membros, já é um grupo que nasceu forte, nasceu unido, empenhado neste tema da limpeza urbana, e eu tenho certeza de que o nosso país, as nossas cidades só tem a ganhar, e como eu já disse antes para você, como já disse antes nas reuniões, vocês contam com todo o nosso apoio para realmente fazermos acontecer a política nacional de resíduos sólidos, a gestão adequada de resíduos sólidos, e vamos em frente. Bom, mais uma vez eu te agradeço. Mas assim, vamos falar um pouco sobre esse tema que foi inclusive uma sugestão do Carlos, não é? Que a gente estava vendo o que a gente pode falar nesse momento, né? Já de perspectiva para a gestão dos resíduos nesse momento pós-Covid. A gente teve aí que fazer uma super adaptação, e aí, como a limpeza urbana, a gestão dos resíduos é um serviço extremamente essencial, então essa adaptação ela teve que ser feita, como se diz popularmente, com o carro andando, né, em curso, e a gente teve que oferecer esse serviço para as cidades da melhor forma, nos adaptarmos a novos serviços, inclusive, que não tínhamos, que não estávamos realizando, como é o caso da sanitização, não é? Da desinfecção de logradouros públicos. Então, no que eu aproveito para parabenizar todos os gestores de limpeza urbana, porque sei, sinto na pele de como ter que fazer essa adaptação do novo, porque é novo para todo mundo, é novo para a ciência, é novo para os médicos que nos tratam, né, que tratam a sociedade, imagina para a gente que está aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas perspectivas no âmbito nacional para esse momento pós-Covid com relação à gestão dos resíduos, né, e a gente, esse ano, a gente está falando da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Dos 10 anos, a gente começou a falar desde o ano passado, quando o Abrelp lançou o seu panorama, já falando sobre o que se colheria desse ano, e a gente pensou, agora a gente tem que fazer outro planejamento, né? Para esse momento. Não, é verdade. E até interessante, Carol, essa oportunidade de estarmos conversando hoje, nessa segunda-feira, 1º de junho, e vou dizer assim, o primeiro dia útil de abertura da Semana do Meio Ambiente, né? Sim. E essa Semana do Meio Ambiente que é importantíssima para todos nós que atuamos neste tema, e que eu vejo que o resíduo sólido tem ganho importância ímpar em praticamente todas essas discussões. Antes a gente tinha que buscar, pedir, cavar para realmente falar de resíduos de limpeza urbana, e hoje está no centro, seja porque o tema já foi disseminado, seja por conta dessas preocupações com a pandemia, com a Covid, porque um tema que nós temos colocado desde o início dessa pandemia é que, tal qual os serviços de saúde, os serviços de limpeza urbana são a principal barreira sanitária para conter qualquer epidemia, qualquer vírus, bactéria, contaminação da população, e muitas vezes não são vistos dessa forma, né? A população não percebe esses agentes que estão no dia a dia, com chuva, com sol, fazendo o seu trabalho, a população não percebe que realmente esse afastamento é importante. Então, o que nós defendemos desde o começo? Que pela essencialidade do serviço e pela necessidade de atuarmos lado a lado no combate à Covid, até como você disse, inovando, incorporando novos serviços ali com o carro andando, tudo fazendo acontecer. E a gente percebe que de todas as notícias que vimos até agora, muito delas tristes, a questão aí do índice de contaminação, a perda de vidas, que realmente nos toca e nos traz uma preocupação, mas, por outro lado, um sentimento de dever cumprido por esse serviço, e você está na linha de frente aí de uma capital do país. A gente não viu nenhuma notícia de cidade que ficou com lixo na rua, a gente não viu notícia de cidade que ficou sem sanitização, sem esse serviço, sem uma atuação desses gestores de limpeza urbana, dos prefeitos, e realmente
colocando isso da melhor forma possível. E então, o que a gente percebe? Enquanto eu vejo vários setores tratando da questão de retomada, né? Como vai reabrir um comércio, como vai reabrir um restaurante, um cinema, nós estamos falando de maximizar uma prestação, porque nós nunca paramos. Para a gente não tem retomada. Então, a discussão que nós temos que colocar e trazer para todos os gestores e para todos os operadores, e aí do lado da Brelp, nós congregamos os operadores privados, as empresas privadas que operam os serviços de limpeza urbana, é justamente de que forma que conseguimos, neste momento, maximizar essas atividades. Porque eu tenho certeza que se de um lado nós conseguimos manter com qualidade o carro andando nesse período, na retomada nós vamos ter que dar conta ainda de um tanto do serviço de combate à pandemia, porque o vírus não vai embora da noite para o dia, de uma hora para outra, mas também vamos ter que dar conta de um número de resíduos que vai voltar a crescer por conta da reabertura de uma série de atividades. E aí, o que eu acho que vale a pena nós olharmos é justamente quais as lições positivas que nós podemos tirar. Quais os legados que nós podemos tirar? E aí, Carol, um ponto que nós discutimos, por exemplo, a questão da coleta seletiva, a questão da separação dentro das casas. Quanto foi de trabalho aí no caso do Comitê Gestor de São Luís e de várias outras prefeituras investido para engajar o cidadão, para movimentar o cidadão, para colocar os ecopontos de pé. Isso não pode ser perdido, isso não pode ser prejudicado. Então a gente precisa realmente pegar todo esse ativo deste momento e colocar em prática, porque eu tenho certeza que esse vai ser um dos setores que vai puxar essa retomada. Essas colocações que você está fazendo, elas são absolutamente válidas. Só aproveitar aqui para saudar aqui a Marta, que é a nossa gestora lá de Jandaia, que é a representante lá, a coordenadora da região Centro-Oeste do Fórum Nacional de Secretários de Limpeza Urbana. Agradecer a gentileza do Francesco, que é um parceiro aqui da cidade. O Francesco é italiano e intermediou esse primeiro contato com uma cidade irmã que a gente teve contato com a gestão de resíduos, lixo zero, enfim, obrigada a sua gentileza aí, falando que a nossa liderança aí é muito positiva na cidade, muito obrigada. Mas assim, a gente precisa, realmente esse é um ponto que a gente precisa ficar bem atento, não só enquanto gestor, quanto empresa, porque aí as empresas, elas pegam o impacto, né, do que a gente demanda e também elas também têm que se adaptar rápido, elas também tiveram que ter uma força de adaptação muito rápida. Sim, é a atividade fim lucrativa delas, mas ninguém estava preparado para isso, né? Já visto o que acontece, a gente vê o que acontece nesse setor de cemitérios, enfim, porque não se imaginou realmente estar diante dessa situação. Mas a limpeza urbana, ela continua. Só que agora a gente vai sofrer, o que nós já estamos projetando aqui, o impacto, porque a gente teve uma leve diminuição com relação a serviços de varrição, né? Porque a gente tem tinha menos pessoas nas ruas e agora as pessoas estão voltando para as ruas. Nós fizemos aqui em São Luís um importante trabalho com relação à troca e instalação de novos mobiliários urbanos, que são as lixeiras. Então, nós temos aqui a colocação de 10 mil lixeiras na cidade, conseguimos fazer um plano de colocação desse imobiliário, aí, como a técnica até fala, num padrão muito bom de distanciamento, um padrão adequado. E para você ver como, às vezes, a ideia da população, de alguns setores da população é tão diminuta com relação à gestão dos resíduos, que tem gente que fala, nossa, mas para que tanta lixeira? Exatamente para que as pessoas entendam e percebam o mobiliário na cidade, porque isso impacta lá na varrição. Então, a gente tem condição de otimizar o serviço da varrição, que agora vai aumentar. Só que nós aumentamos o serviço, porque aumentamos sanitização, né? Então, nós temos equipes de sanitização que elas vão ter que continuar agora mais ainda, porque as pessoas não estão mais nas ruas.
Então, nós precisamos, e eu vejo também, de certa forma, um reconhecimento, não sei se você observa isso, até da população mesmo, no tocante ao serviço de limpeza urbana, porque é o serviço que, na verdade, ele protege, porque o serviço de saúde, ele está ali para tratar, para nos dar todo o respaldo, mas o serviço de limpeza urbana é o que dá uma sensação de proteção, de fato. A gente está nos espaços públicos, nos transportes públicos, nas paradas de ônibus, nos terminais de integração, onde as pessoas estão ali para tomar o seu transporte, para ir ao trabalho, e nós estamos ali fazendo a garantia de que elas estejam dentro do espaço desinfectado, sanitizado, né? Mas agora nós temos mais pessoas nas ruas de volta e o serviço vai precisar funcionar. E um aspecto muito importante: o serviço de limpeza urbana, ele é a cargo das cidades, ele é do executivo municipal. Muitas das cidades, o Carlos pode falar isso, não tem taxa de lixo. Né? São Paulo não tem taxa de lixo. Então, isso é pago como? Isso é pago com recurso próprio. É uma conta muito lógica. A arrecadação diminuiu, ICMS diminuiu, ISS diminuiu. Por quê? Porque não tinha circulação. As pessoas estão comprando, consumindo muito menos. Então, diminui a arrecadação. Então, quando se falar, vem dinheiro para o Covid, vem, mas ele não vem para a administração de conservação da cidade, que é onde está o serviço de limpeza urbana, né? Então, a gente precisa, enquanto cidadão, entender muito bem esse encadeado, lógico, dentro da cidade que a gente vive. Esse é um problema nacional, Carol. De acordo com o dado disponível mais atual, você tem só 20% das cidades brasileiras que cobram algum valor pelo serviço de limpeza urbana. E dessas cidades que cobram, cerca de 70% não arrecada nem metade do que gasta com limpeza urbana. É totalmente deficitário. Então, nós temos um problema enorme em que a despesa dos serviços de limpeza urbana competem aí por uma série de rubricas no orçamento municipal, que tem que custear educação, que tem que custear segurança, que tem que custear esporte, que tem que custear cultura. E nós temos, por um lado, justamente essa queda na arrecadação municipal, que é clara agora e deve permanecer por um tempo, até a plena reativação da economia brasileira, indústria produzindo, comércio vendendo, prestação de serviços a toda, então realmente isso leva um tempo. Agora, a geração de lixo continua todo dia, e é um serviço que precisa ser custeado. Você mencionou, por exemplo, a atividade a publicação do Panorama da Abrel, que nós fazemos a publicação desde 2003 anualmente. A última edição mostrou o seguinte, que cada cidade gasta em média R$ 10,30 por habitante por mês para fazer todos os serviços de limpeza urbana. Isso dá menos de 30 centavos por dia. Ou seja, com menos de 30 centavos, você tem caminhão passando na porta, o varredor da rua, a destinação final, o ecoponto, a poda de árvore, enfim, uma série de serviços. E de uma maneira desigual, porque você tem aquele cidadão que gera uma montanha de lixo por dia, e você tem aquele cidadão que gera pouco, faz a coleta seletiva dentro de casa, tem uma composteira dentro de casa, praticamente não põe muito lixo para ser coletado e acaba sendo onerado da mesma forma, porque é dinheiro do bolso dele, do imposto dele que está sendo colocado. Neste ponto, nós precisamos muito discutir e apoiar a aprovação do PL do saneamento que está no Senado, que vai mudar essa figura, que vai justamente... É isso que eu ia te pedir, inclusive, para a gente falar um pouco das perspectivas, para colocar para as pessoas aqui, que eu vejo tem muita gente aí do setor, muita gente estudiosa, como é que está essa questão da aprovação do PL nesse momento em que a gente só fala realmente, e é óbvio, né, da pandemia de Covid, como está isso dentro dessa realidade, né, de perspectivas que a gente tem. A gente até tinha colocado como uma das metas de planejamento lá do Fórum Nacional o trabalho e engajamento com relação à aprovação desse PL. Né? Mas a gente entende que o momento nos destoou um pouco.
como é que a Abrelp está vendo, como é que isso está sendo tratado dentro do panorama nacional? Então, esse Porque as PL, pessoas ele têm já que foi... saber sobre isso, né? Claro, com certeza. Eu diria que é a matéria mais importante para a limpeza urbana nesse momento. O PL, Sim. que é o PL 4162, foi aprovado na Câmara dos Deputados e remetido para o Senado Federal, então, para essa aprovação posterior no Senado Federal. Já existe uma manifestação favorável da Comissão de Meio Ambiente pela aprovação na íntegra deste PL. E agora nós estamos junto a diversas organizações tentando fazer um movimento para que este projeto de lei possa ser aprovado diretamente no plenário do Senado, junto com as medidas de combate à Covid, porque saneamento é saúde, saneamento é justamente combate, é o primeiro ponto que a gente está falando agora de combate à Covid. Como que nós vamos falar, por exemplo, para uma população toda do Brasil que tem que aumentar a higiene das mãos, que tem que lavar as mãos com frequência, que tem que justamente fazer a questão da gestão de resíduos de maneira adequada, se você, para muitas regiões, não tem água, não tem tratamento de esgoto, não tem uma coleta de lixo minimamente estruturada. Então, nós A caixa. precisamos deste projeto de lei aprovado e estamos tentando sensibilizar os senadores para essa aprovação ainda neste pacote de medidas, porque vai auxiliar estados e municípios do Brasil indistintamente. É porque a questão do saneamento no Brasil é uma questão muito grave, né? A gente tem aí metade da população vivendo sem, né, sem acesso ao saneamento. Então, essa é uma realidade que ela é latente, ela não é da agora também, ela é latente. Então, realmente, esse é um problema que é passado da hora de ser enfrentado. Mas, de fato, agora, no momento onde você enfrenta uma pandemia, você tem que falar em soberania sanitária. Não há possibilidade de você agora não recorrer, como a gente estava falando, a gente já falou sobre isso. Ao passo que a gente tem uma crise, a gente também tem perspectivas interessantes que a gente pode vislumbrar no tocante a atuação de alguns temas, por exemplo, a compostagem urbana de uma forma mais consistente, mais fundamentada de fato, né? Até para nossa proteção, para a fundamentação dessa autonomia alimentar, dessa soberania sanitária. Então, a gente precisa tratar desses temas de cara, porque é um momento atípico para todo mundo. Então, as pessoas, eu entendo que pode ser um momento interessante, porque nós nos vimos tendo que fazer coisas que costumeiramente não fazíamos, né? Nos vimos em casa, então tendo que explorar os nossos recursos. Então, por que exatamente nesse ponto, que é um ponto de mudança de hábitos, a gente não falar de uma mudança de hábito que é crucial para a nossa sobrevivência na terra, para a nossa sobrevivência dentro da cidade, né? Que é falar da gestão de resíduos, que é um grande desafio urbano. Aqui em São Luís, inclusive, a gente vai falar sobre isso essa semana, mas no final de semana a gente já teve uma conversa muito produtiva com o Ministério Público, no sentido já de restabelecer nossa coleta seletiva, Perfeito. De abrir os ecopontos, para que as pessoas se engajem realmente nesse momento em que a gente está com essa curva de mudança. Então, que as pessoas realmente recorram a separar seus resíduos, entendeu? Tratar de uma forma mais responsável, até para que a destinação ela seja muito mais segura para quem destina quanto para quem coleta. E nós estamos, justamente essa bandeira, Carol, é a bandeira que nós estamos levantando nesse momento e fico muito feliz de perceber que A gente já tinha conversado sobre isso. Né, do lado de vocês também, porque o que acontece, a gente tem percebido e visto pelas redes sociais, pelas notícias, que os cidadãos, pessoas em geral, estão aproveitando esse momento para ter uma aula de instrumento musical, para ter uma aula de algum preparo físico, de yoga, de pintura, de culinária, enfim, de uma série de temas. Estão se redescobrindo
neste momento da pandemia do que é possível de otimizar o tempo e de fazer alguma atividade que realmente dá algum prazer, alguma satisfação. Então, o que nós estamos querendo é justamente convidar as pessoas para que também neste momento em que todos estamos mais dentro de casa, em que todos estamos justamente, vamos dizer assim, redescobrindo as nossas próprias casas, que a gente possa ter um olhar um pouco mais carinhoso com o resíduo que geramos, que na verdade é o fruto direto da nossa atividade no dia a dia. Então, primeiro ponto que nós estamos colocando, de uma maneira muito clara aqui pela Brelp e até pela ISVA de âmbito internacional, é que as pessoas comecem a olhar o volume de resíduos gerado e pensar, né, em casa, será que precisamos gerar tudo isso de lixo? A partir dessa reflexão, começar a olhar que tipo de resíduos que nós geramos em casa. Geramos mais resíduo orgânico? Geramos mais resíduo seco? Ou geramos mais rejeito que não tem nenhum potencial de recuperação? E se nesse olhar que nós possamos justamente engajar numa coleta seletiva para que esses materiais sejam retornados e transformados em matéria-prima, e na parte orgânica, que possamos aproveitar e transformar esse resíduo orgânico em adubo, em fertilizante, através da compostagem, por processos simples, por processos que podem ser desde um grande jardim até uma pequena varanda de apartamento, tem essa possibilidade, mas que nós possamos sair com essa pegada ambiental melhores. E eu acho que essa é uma mensagem importante da gente passar durante esta Semana do Meio Ambiente, cujo tema da ONU é pela natureza. E a hora que a gente fala do pela natureza, muitas vezes o meio ambiente foi confundido com aquela questão de abraçar a árvore e proteger o mico-leão dourado, né? A natureza era essa. Mas se a gente fizer uma gestão adequada de resíduos, quanto a gente não pode avançar na proteção à natureza, ou seja, no encerramento dos lixões que contaminam o solo e os lençóis freáticos, e em diminuir o descarte inadequado de resíduos que polui os oceanos, que são uma parte maior da natureza. E aí, de novo, a gente tem essa interação, essa parceria direta com o município de São Luís no projeto do lixo fora d'água. Inclusive, a gente estava atuando agora, uma particularidade, né? Durante a pandemia. Pois é, então assim, quanta coisa nós, cidadãos, que vivemos no centro urbano, podemos fazer pela natureza, começando com a gestão dos nossos resíduos sólidos. É isso que eu acho que a gente tem que mostrar para a população como um todo. E de ver que isso é cíclico. Um abraço aqui para a Vanusa Magione, que é gestora de limpeza também, na cidade de Chapecó, na cidade de Lixo Zero, né? Olha, estamos de norte a sul no Brasil. De norte a sul do Brasil. Membro do fórum também. Essa questão da geração de resíduos é cíclica, né? É cíclica, porque nela iniciam e encerram todas as questões ligadas à preservação do meio ambiente. A gente teve um enfoque um pouco, digamos, diminuto, né, na preservação do meio ambiente. Para nós, no Brasil, essa discussão é incipiente, a gente vê a Eco 92. Então, se a gente projetar os efeitos disso no tempo, para a história, para a mudança de perspectiva pública, é pouco tempo, sim, não é? Mas a gente precisa, de fato, falar, e o lixo, né, como popularmente se chama, sempre foi tratado ali de forma segregada. Então, coleta e destina, coleta e destina. A gente está nesse ponto de ebulição porque não tem... No sistema linear, né? Sistema linear, né? Gerou aqui, coletou e destinou ali na ponta. Então, não tem mais dinheiro para ficar fazendo isso. Daqui a pouco não vai ter mais espaço no país para que a gente continue fazendo isso. E aí a gente, nesse momento, eu vejo uma grande oportunidade para a economia circular, sabe? Para que a economia circular ela ganhe um outro protagonismo, porque também a economia circular, a reciclagem, ela ficava sendo tratada ali num ambiente tipo utópico, né? Eu sei que existe, eu vou caminhar, cada vez que eu caminho, eu me afasto um pouco mais dela, mas ela está lá. E não, economia circular, reciclagem, redução, são metas possíveis.
né? São metas possíveis, são metas tangenciáveis, desde que calcadas numa política pública eficiente para tal. Então, eu acho que abre um debate para a gente falar sobre impostos desses produtos, né, que vão ser reciclados, porque comprar o produto reciclável é caro. Então, como é que a gente vai discutir isso? De fato, essa discussão da logística reversa encarada de frente, não é? A compostagem urbana encarada de frente como uma solução importante para a cidade. Porque, veja só, com a compostagem urbana, a gente consegue retirar a umidade do resíduo sólido urbano. Retirando a umidade do resíduo sólido urbano, eu consigo melhorar a qualidade do meu resíduo, que eu vou levar para uma planta de reciclagem. Então, é todo um sistema lógico. Eu estou vendo até que o Antônio Storel está aqui. Um abraço aqui para o Storel. Um abraço, Storel. Está fazendo aqui a nossa consultoria aqui do nosso pátio de compostagem urbana, que será uma realidade, de fato, para que a gente trabalhe em compostagem urbana, né? Isso seja efetivo. Nesse ponto, Carol, que a gente coloca, e aí, da forma como vimos já conversando há algum tempo, é muito importante nós olharmos esse sistema de gestão de resíduos integrado e que uma solução, uma alternativa não exclui a outra, muito pelo contrário, elas se complementam. Então, a partir do momento em que nós desenvolvemos projetos e processos de compostagem, nós melhoramos a qualidade do resíduo para reciclagem. A partir do momento em que nós ampliamos essa questão da coleta seletiva e recuperação dos materiais, a gente sabe que não tem mercado para tudo. Nem todo aquele material que é descartado tem justamente viabilidade para se transformar numa nova matéria-prima. Então, precisamos dos projetos de recuperação energética para transformar esse resíduo em energia. E aí, realmente, só a menor fração ir para o aterro sanitário para aumentar a vida útil desse aterro sanitário, porque as cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, já estão ficando sem área. São Luís é um exemplo disso. Se acabar a vida útil do aterro sanitário que serve aí a capital, onde vai se encontrar uma área para um aterro sanitário que comporte o volume de resíduos gerados? Então, nós precisamos trazer essa integração de soluções, e eu vejo muito aí, é o tema da nossa conversa, da perspectiva, as notícias que nos chegam dos outros países, onde esse assunto já está mais desenvolvido, a gestão de resíduos já é adequada, já não convive com uma realidade que pedir também para dar uma perspectiva para nós. O Carlos Silva Filho, ele é vice-presidente da ISO, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, para dar uma perspectiva para a gente no âmbito internacional. Não, perfeito. E o que chega, Carol, nesses países que estão mais avançados, é que justamente o setor da economia circular que vai puxar todos os outros setores agora numa superação da pandemia, justamente dessa calamidade pública. Então, é a reinserção desses materiais na cadeia produtiva, é a geração, por exemplo, do aproveitamento do biogás da matéria orgânica para gerar energia limpa e renovável, é a questão do resíduo como matéria-prima para uma série de processos que venham justamente engajados. Então, nós precisamos parar, e como você estava falando, parar de pensar em nichos, em compartimentos fechados, em que um não conversa com o outro, em quem atua com a matéria orgânica, com a fração orgânica, não quer conversar com quem faz a reciclagem, todo mundo contra a recuperação energética. Nós só vamos avançar na hora que tiver a integração dessas soluções. Que tiver integração. Você sabe disso, a gente já teve várias conversas nesse aspecto. E eu vejo também que no tocante ao Fórum Nacional dos Secretários e Gestores de Limpeza Urbana, a gente é bem afinado com relação a isso, porque é quem faz a gestão nas cidades, né? Então, a gente tem visto, são formas de gerir bem importantes, programas, por exemplo, aqui em São Luís, a gente tem o programa São Luís Capital Lixo Zero, em que a gente implementa políticas lixo zero. O que é política lixo zero? É exatamente a gente trabalhar com inteligência
para uma meta eficiente para o aproveitamento de resíduos. E eu sempre tenho pregado muito que, enquanto a gente não entender que isso é uma grande engrenagem, a gente não consegue, porque você pode falar muito bem em nome da Abrelp, mas assim, as empresas que estão aí para fazer a gestão dos resíduos, elas estão para fazer a gestão dos resíduos que os clientes demandam delas. Exatamente. Né? Que os clientes demandam delas, até porque não vai ter área para construir tanto o aterro sanitário. Então, você precisa falar em eficiência energética, você precisa falar em compostagem urbana, como é o caso aqui da nossa PPP. Então, dentro da nossa PPP, nossa parceria público-privada, a gente está trabalhando, vamos trabalhar compostagem, com o nosso pátio de compostagem, unidade de beneficiamento da construção civil, para a recuperação de resíduos. É outro tema que está presente na cidade, né? No dia a dia da cidade. É o problema das cidades, que é o entulho, a gente precisa fazer isso. A gente tem os ecopontos e que a gente tira o resíduo. Esse resíduo não vai para o aterro sanitário. Então, eu acredito que a forma como você encadeia essa contratação e a forma como você organiza o seu sistema de limpeza urbana. O que não dá mais é para as cidades continuarem sem ter um sistema de limpeza urbana adequado para a realidade daquela cidade. Então, eu não posso tratar uma cidade que não tem mar com uma cidade como Santos, não é? Que tem e não posso tratar São Luís, que também está dentro do programa Livre Chico Fora d'Água, como Santos, porque Santos tem outras características. Santos tem uma infinidade de canais que aqui não tem. Estamos passando, inclusive, os dados aqui do nosso mutirão do programa Lixo Fora d'Água do dia 19 de maio, ou seja, durante a pandemia. Em 40 dias estavam fazendo triagem para saber que tipo de resíduo a gente está coletando durante a pandemia na faixa de praia. Qual foi a alteração desse resíduo, já que as pessoas não estão na faixa de praia? Então, nós coletamos 23 quilos durante 45 minutos. Né? A gente observou já uma diminuição das bitucas de cigarro na faixa de praia. Não é? Então, assim, a gente tem uma triagem, nós fizemos uma triagem de mais ou menos 1 hora, e a maior parte dos nossos resíduos são galhos, ou seja, são resíduos que vêm da natureza, não é? Não são resíduos novos, isopor. E a isopor também é um outro problema, porque a gente tem o quê? As embalagens chegando nas casas. Né? Durante a pandemia, a gente tem um aumento e nessa área, em algumas partes aqui da faixa de praia, a gente tem condomínios, então a gente tem um aumento. Nós, enquanto cidadãos, também temos que nos preocupar, enquanto a gente está em casa, que tipo de embalagem a gente quer consumir. Eu acho que esse é o tempo da autorresponsabilidade, da gente parar de achar que o poder público tem as responsabilidades, mas o cidadão também. A gente aprendeu a saber o nome... Todo mundo sabe o nome do ministro da Saúde, enfim, antes, o nome dos ministros. Você sabe o nome dos ministros do STF. Você está se inteirando em saber quais são os protocolos do Ministério da Saúde. Por quê? Porque isso impacta nós no momento. Então, a gente quer saber o que o governo está fazendo, a gente está se importando com isso. Então, a gente tem que entender a gestão de resíduos a partir de uma perspectiva responsável. E não como quem faz... compostagem, é porque é vegetariano, é porque tem uma vida. Não! Isso é responsabilidade de todo mundo. É efeito da nossa atividade, né? Porque eu sou diferente. Não! Entendeu? É efeito da nossa atividade, Carol. É a hora que as pessoas pararem para pensar que justamente o lixo, vamos tratar assim, que está nas cidades, ele não aparece ali sozinho. Ele aparece porque alguém consumiu alguma coisa e descartou este material. Então, a hora que a gente conseguir estabelecer este nexo causal direto e a consciência das pessoas, porque é algo muito simples, ou deve ser algo muito natural, que é justamente o seguinte: a partir da escolha, da opção de consumo, a responsabilidade dali para frente é de cada um de nós. Como você mencionou, se nós optarmos por consumir materiais puramente descartáveis, de uso único, toda a consequência que este material vai causar é nossa responsabilidade. Agora, se nós decidirmos consumir materiais recicláveis, materiais reutilizáveis, ou até mesmo serviços
que não gerem resíduos sólidos, e essa é uma das tendências da economia circular, você gerar menos resíduos sólidos, é uma opção que nós temos que fazer. Porque, da forma como está, e segundo as perspectivas mundiais, de acordo com o dado mais recente do Atlas de Resíduos Sólidos da ONU, o planeta não aguenta mais. Nós não vamos conseguir realmente dar sustentabilidade se não mudarmos o padrão de consumo e descarte que nós temos. O dado do panorama da Brelp mais recente mostra isso. 2019, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Isso nos coloca como o quarto maior em geração de resíduos sólidos no mundo. A perspectiva, mantida a curva que nós temos, é de chegar em 2030 com 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. É 40% a mais, é muita coisa. E isso vai ser atitude do cidadão. Então nós precisamos justamente de despertar essa consciência. E isso, de acordo com as várias pesquisas da ISVA, tem que começar com a primeira infância. Não adianta a gente ficar com muitos esforços para os adultos, porque a gente já tem um outro modo de vida, a gente vai conseguir engajar muito pouco. Agora, se a gente começar com essa conscientização com a primeira infância, nós vamos ter essa evolução e a hora que eles chegarem na adolescência e na idade adulta, vai ser um outro paradigma da sociedade. Então, é esse pensamento que precisamos ter. Os gestores, sejam públicos ou sejam privados, precisam ter. E falar em gestor público, eu quero já ver a mensagem aqui, quero mandar um abraço para o Júlio Pinheiro. O Júlio mandou um abraço aí, sempre apoiador das nossas iniciativas. A Ana Paula também, já vi que deu um oi aqui. Saudade de vocês aí em São Luís. A gente espera podemos nos ver em breve. Pois é, um abraço para o nosso vice-prefeito, Júlio Pinheiro, que é um grande apoiador das ações do Comitê Gestor de Limpeza Urbana e tem se empenhado muito junto a Ana Paula, a Secretaria de Articulação Internacional, para que a gente conseguisse, inclusive, protocolos importantes, como esse que foi assinado aqui no Congresso Internacional que a gente realizou aqui em São Luís, através do intermédio da Brelp, né? Então, a gente vai se encaminhando para o final, só para a gente poder fazer boas considerações. Bom, não tiveram perguntas, se tiverem, coloquem que dá para responder ainda. Mas, assim, para a gente ter uma ideia de como isso está se desenhando, porque eu, inclusive, acompanhando várias notícias, lendo hoje, a gente vê que países da Europa já estão voltando, já estão, inclusive, abrindo seus monumentos. Hoje, o Coliseu de Roma foi aberto à visitação, respeitando medidas sanitárias e tal. O que a Brelp, além é a associação de empresas brasileiras, mas assim, já se consubstanciou com um grande vetor de dados e também vocês prestam consultorias, né, importantes, inclusive para o Ministério do Meio Ambiente. Então, eu queria que você dissesse um pouco para nós o que vocês estão enxergando de como vai ser esse comportamento dentro desse novo mundo, nesse novo ambiente que a gente vai começar a viver, a ter que se adaptar, não é? A vivenciar a limpeza urbana, porque existe, a gente já enxerga que existem a adoção de novos protocolos. Então, o que é observado tanto aqui, não é, que já está sendo conversado junto ao Ministério do Meio Ambiente, não é, que você tem uma boa interação, quanto com relação também ao cenário internacional? Não, perfeito, Carol. É nessa linha que nós estamos atuando, de justamente poder já dar um passo além, aproveitando todo esse aprendizado ao longo dos anos, e principalmente nesse momento de reflexão por conta da pandemia que pegou todos de surpresa, de como que a gente pode avançar. Então, o primeiro ponto que a gente tem colocado, e eu acho que realmente vai passar a se tornar uma realidade, é a questão do planejamento da gestão de resíduos, os planos estratégicos, né? É o ponto inicial para o sucesso de qualquer sistema. Não dá, e para qualquer setor, não só para o nosso, não dá para a gente querer alcançar resultados se nós não tivermos um planejamento estratégico ao longo dessa estrada. Então, nesse sentido, nós temos o acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente para lançar ainda este ano o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
estamos aí, intensificamos as atividades durante essa quarentena para justamente construir os documentos base que vão dar sustentação a esse plano nacional. Até a última quinta-feira estava aberta a chamada para a candidatura dos municípios para um programa, a segunda turma de um programa de treinamento da Abrelp com a agência da Suécia, para justamente o desenvolvimento, treinamento e capacitação para a elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos municipais, aí com foco nos consórcios, para a gente poder maximizar todo esse conhecimento. E temos amanhã, por exemplo, amanhã de manhã, nós vamos ter um webinar com 4 outras entidades, aliás, com 3 outras entidades e a Abrelp, para lançar a Frente Brasil de Recuperação Energética de Resíduos, pensando no fluxo como um todo, como a gente recupera a energia do orgânico, como a gente recupera a energia do rejeito, como a gente produz o combustível derivado de resíduos para substituir combustível fóssil em forno de cimento, enfim, com esse foco justamente da energia. Neste período, passamos a nos engajar com entidades que atuam no setor produtivo e precisam do reciclável para produzir. Um exemplo, por exemplo, que eu não sabia e soube e demos total apoio nesse período, foi a indústria do papel e papelão e as centrais de reciclagem de papel e papelão, que já está faltando material para eles, e não se produz caixa de papelão, papelão ondulado no Brasil, se não tiver a APARA, se não tiver o reciclável. Então, com a suspensão da coleta seletiva, com a paralisação da triagem, essa indústria já começou a sofrer, e é um setor da economia fundamental. Hoje nós compramos comida, ela vem embalada como? Em caixa. A gente faz compra no supermercado, porque não pode ir no supermercado, vem como? Em caixa. Então, se não tiver caixa, como você vai fazer? Então, o quanto que o nosso setor de resíduos sólidos tem potencial para servir todas essas outras indústrias. E aí o que eu vejo de perspectiva e alinhando com o internacional, como você disse, Carol, é justamente que nós possamos passar a ocupar esse lugar central como disseminador de protagonismo e disseminador de insumos para uma série de outros setores. Nós não somos mais indústria, nós não somos mais serviço de coleta de lixo, nós somos gestores de recursos, recursos que têm um potencial e que precisam ser explorados da melhor forma possível. Eu estou vendo aqui, resíduos da construção civil, ele tem todo um potencial de ser transformado e reciclado para ser utilizado numa série, por exemplo, de novas utilizações, da pavimentação, da própria construção civil. Então, nós precisamos... brita, tijolos... Tijolo. Quanto potencial nós temos e hoje, infelizmente, o Brasil ainda joga fora. Então, nós precisamos justamente, e esse vai ser o esforço da Abrelp daqui para frente, estamos conversando aí com o Fórum Nacional, com a Frente Nacional de Prefeitos, com outras entidades, para justamente estarmos todos de mãos dadas nesse momento e trazer o setor de resíduos à luz que ele merece, que não é lixo descartado que vai realmente poluir o solo ou que realmente vai contaminar o mar, mas que vai ser utilizado como uma nova matéria, que vai fertilizar o solo, que vai gerar energia e que vai gerar riqueza para o nosso país. Bom, a gente se encaminha aqui para o final. Eu quero... essas considerações são absolutamente válidas. Eu acho que esses minutos que a gente teve aqui de conversa foram enriquecedores. Inclusive, eu quero dizer a vocês que a gente iniciou a comemoração aí, as reflexões acerca do meio ambiente no tocante à gestão dos resíduos aí com o pé direito. Quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, Carlos, sempre, né? A sua generosidade conosco, sempre, com o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Limpeza Urbana. Aqui eu quero mais uma vez cumprimentar todos os membros que estavam aqui, que estiveram aqui, membros da diretoria também. Vi que o Bruno Rodrigues entrou agora há pouco. Quero saudá-lo também. Um abraço, Bruno. Espero tê-los bem representado aqui, porque, como eu falei no início, não estava falando em meu nome próprio, mas em nome do Fórum Nacional.
E acho que foram bastante elucidativas esses lampejos aí que a gente fez, porque na verdade é muito pouco tempo, a gente teria muito mais assunto para falar. Vou pedir para vocês, vai ficar salva a live, sim, para vocês questões de lives que a gente possa fazer sobre esse assunto. Esses temas, e mais uma vez agradecer a participação de todos, dizer que aqui em São Luís a gente já está trabalhando para voltar à coleta seletiva. Ainda essa semana vamos fazer anúncio que a coleta seletiva vai ser restabelecida, a abertura dos ecopontos também. Logo em breve os ecopontos terão nós teremos boas notícias para falar a respeito dos ecopontos, com um novo programa, uma nova abordagem nos ecopontos, um programa de engajamento com o cidadão, para que possam cada vez mais procurar os ecopontos, fazer a destinação ambientalmente adequada e lembrar as pessoas que nós temos uma responsabilidade muito grande com relação à economia circular, à reciclagem, como o Carlos falou a respeito da indústria de papel e papelão. Então, a gente está vendo a quantidade de embalagens. Eu, por exemplo, eu sou aquela consumidora que eu ligo para os lugares que eu consumo e falo, olha, você não acha melhor trocar o isopor pelo papel, enfim? Então, gente, se todos os consumidores tentarem se comportar dessa forma, a gente consegue sim um impacto. A gente já viu que a força aí, a união das pessoas, a gente consegue sim promover importantes modificações e mudanças. Então, deixem sugestões, a gente vai fazer o possível para atender e para que a gente possa tornar esse tema cada vez mais próximo da nossa vivência, porque, na verdade, é um tema que se relaciona diretamente com a vivência social, com a cidade, não é? Porque a cidade é o cidadão, na verdade. É verdade, Carol. E assim, eu só tenho a agradecer esse seu convite, me deixa muito feliz, muito honrado de estar aqui nesse bate-papo com você. Eu tenho que parabenizar por essa tua liderança, gestão, seja pelo comitê gestor, parceiro de toda hora nos nossos projetos, Lixo Fora d'Água, no projeto que a gente tem de treinamentos, no projeto que a gente tem aí de desenvolvimento de uma série de ações, então, do Fórum Nacional de Gestores e Secretários. Então, parabéns, realmente é um prazer ter essa convivência. Estamos sempre à disposição para conversar. E vamos avançar. Eu vi aqui o Calazans perguntando, Calazans, amigo, parceiro nosso aí, de associado, quando é a próxima? Do lado da Brelp, estamos sempre à disposição, é só a Carol marcar. Mas como eu disse, amanhã nós temos uma live sobre recuperação energética. Na quarta-feira... Obrigado. Na quarta-feira eu vi que a Carolina, sua charada Firjan, estava aqui com a gente também. Um abraço para a Carol do Rio. Na quarta-feira temos uma live com a Firjan sobre resíduos industriais e logística reversa. Eu vi que aqui algumas pessoas perguntaram de logística reversa. Um abraço para Calazans. E vamos avançar. Quantos temas para a gente poder falar e realmente fazer a diferença nesse nosso país pelo ponto que nos pega. O ponto que nos une, que infelizmente ainda é a geração de resíduos, mas pode ser a salvação do meio ambiente. Verdade. Bom, então um abraço a todos, a live vai ficar salva, quem não pôde assistir agora, quem puder recomendar, a gente espera que aproveitem e eu aguardo sugestões também. Mais uma vez, muito obrigada, Brelp, muito obrigada, Carlos. Obrigado, Carol, eu tenho que agradecer. Abraço a todos, gente. Obrigado por estarem conosco. Tchau.